Tudo bem, galera? Professor Alan Hirata, Direito Constitucional. Vamos que vamos para mais uma aula. Agora vamos fazer um resumo de direitos e garantias, beleza? Tá? Já estudou a matéria, já testou e tal. Agora vamos fazer aquele resumo para a hora do vamos ver, tá certo? Naquela semana de revisão e tudo mais. Aí você aproveita e faz o resumo. Você pode ver o resumo agora tipo, pô, tinha coisa que eu não lembrava, tinha coisa que eu não sabia. Então, vou dar uma estudada, vou dar uma reforçada aí e tal. Você que escolhe o momento para isso. É lógico que o resumo a gente tira muita coisa. Tá? Quer dizer, então você tem que estudar a matéria toda e depois dá um tempo, vai fazer uns exercícios e tudo mais, depois vai fazer o resumo, tá? Vai ver o resumo próximo da sua prova, beleza? Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou à disposição, tá? Ó, posiciona aí direitos e garantias, tá? Vamos começar pelo inciso 3º, tá? Artigo 5º, inciso 3º. Enquanto você posiciona aí, você se ajeita, eu desejo a você muita saúde e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ó. Tudo de bom para a gente começar bem, beleza? Vamos lá? Então ele diz, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante, tá? Então não é admitido tortura nem tratamento desumano ou degradante. Para esse tratamento desumano ou degradante, você precisa lembrar, ó, marcar aqui, gente, é da súmula vinculante 11, tá? Súmula vinculante 11, que fala do uso de algemas, tá? O uso de algemas, beleza? A pessoa pode vir a ser algemada, mas para isso tem que haver uma justificativa por escrito, tudo bem? Sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativo, tá? Súmula vinculante 11, um pouquinho cortadinho lá, mas você consegue ver, tá? Isso aí cai direto. Eu já vi cair em várias provas essa súmula vinculante 11, então bem importante para a sua prova. Valeu? Muito bem. Vamos avançar? Muito bom. Tá? Quinto 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Inviolável. Na hora da prova, o cara vai falar que é violável. Marca isso. Só pode entrar com o consentimento do morador. Na hora da prova, o cara vai trocar morador e vai colocar proprietário. Vejam, quem permite entrar na casa não é o proprietário, é o morador. Valeu? Salvo em 4 situações: flagrante, desastre, prestar socorro e ordem judicial durante o dia. Ordem judicial, tá? A ordem judicial é durante o dia. As outras 3 situações, gente, flagrante, prestar socorro e desastre, qualquer horário, de dia ou de noite. Flagrante, desastre, prestar socorro de dia ou de noite. Ordem, primeiro, só ordem judicial, tá? É juiz que autoriza isso. É juiz que autoriza isso, beleza? Tá? Vamos até destacar isso, tá? Ordem judicial. Ordem judicial durante o dia. As outras 3 de dia ou de noite. As outras 3 de dia ou de noite.
Tudo bem? Tá? Ordem judicial durante o dia. Valeu? Muito bom. Tô me batendo aí com essas anotações, mas para deixar mais claro para você, tá? Você pode acompanhar pelo material mesmo, tá? Não há problema, ó, tá? Ou ordem judicial, mas tem que marcar aí que é durante o dia. Então é um recurso a mais que a gente está fornecendo para você poder anotar e tal, tá bom? Tá? Sempre no sentido de deixar um pouco melhor, mais claro para você, tá? Então marca aí, ó. É o morador que consente. Valeu? Avançamos? Então tá. Vamos lá. Quinto 11, tá? Quinto 12. É inviolável a correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica. Então o texto autoriza você violar só o telefone. E mesmo assim, para violar o telefone, 3 requisitos. Tem que ser na forma da lei, com ordem judicial, para uma investigação criminal ou instrução processual penal. Na forma da lei, com ordem judicial, mesma coisa que o inciso anterior. É juiz que autoriza isso. O cara vai falar que é o prefeito, que é o secretário de segurança, que é o delegado. Não, é só juiz. E mesmo o juiz autorizando, é só para uma investigação criminal ou instrução processual penal. Valeu? Avançamos? Lembrando que a gente já tinha visto isso aí, hein? Isso aqui é uma revisão. Mas como diz o outro, recordar é viver. Quinto 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei impuser. Atendidas as qualificações que a lei impuser. Ficou meio cortadinho, lei aí, ó, mas tem um i ali depois, tá? Então, num primeiro momento, você pode exercer qualquer atividade, tá? Exemplo de aula. O Silvio Mota dá o exemplo do massagista. Qualquer pessoa pode ser massagista, tá? É livre. Mas pode ser que venha uma lei restringindo essa atuação. Então você só vai poder exercer a atividade se estiver de acordo com a lei. Valeu? Avançamos? Então vamos lá. Perguntinha aí, mas... quinto 16. Liberdade de reunião. Você não pode confundir a reunião com a associação. Reunião é algo eventual. A associação tem um cunho mais permanente. Então, reunião é eventual. É um desfile, uma parada, um evento desse, tá? Uma passeata a favor de alguém ou contra alguém, tá? São 5 elementos. 5 elementos aqui. Ela deve ser pacífica, sem armas, tá? Reunião pacífica, sem armas, não precisa de autorização, precisa do prévio aviso, ó. E ela é aberta ao público, tá? Ela é aberta, ela é pacífica, ela é sem armas, ela não precisa de autorização, ela precisa de prévio aviso da autoridade competente. Prévio aviso, tá? O item que mais cai aí, gente, é a ideia da autorização. Se você precisa ou não de autorização para fazer a reunião. Não precisa de autorização para fazer a reunião. Tudo bem? Valeu? Avançamos? Muito bem. Suspensão e dissolução de associação. Nos 2 casos, suspender é temporário, dissolver é permanente. Nos 2 casos, eu preciso de ordem judicial. Então, quem autoriza suspender ou dissolver a associação é juiz. Eles vão colocar que é o Ministério Público, tá? Então, ordem judicial. Beleza? Só que para dissolver, por ser permanente, essa ordem judicial precisa
transitar em julgado. Cuidado que eles sempre invertem isso. Para suspender, basta a ordem judicial. Para dissolver, tem que ter o trânsito em julgado. Para dissolver, são 2 requisitos: ordem judicial, transitada em julgado. Lembra? Transitar em julgado é não caber mais recurso. Valeu? Suspensão, basta a ordem judicial. Basta a ordem judicial. Valeu? Avançamos? Tá. Quinto 33. Quinto 33. Não pode ser cobrado uma taxa de você. Não pode ser cobrado uma taxa de você. Toda hora ele vem dizendo que depende do pagamento de taxa, tá? Mediante o pagamento de taxa. Não. Para o direito de petição e para o direito de certidão, para o direito de petição e para o direito de certidão, não vai ter que pagar taxa, nem para o direito de petição, nem para o direito de certidão, tá? Você não paga taxa. Valeu? Tranquilo isso? Tá? Certidão ainda é para questão de interesse pessoal. Avançamos? Quinto 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Isso eles chamam do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário ou universalidade de jurisdição, tá? Pode ser chamado também de direito de ação, tá? Direito de ação. O seu direito foi lesado ou o seu direito foi ameaçado. Então você pode bater às portas do judiciário. Você pode bater às portas do judiciário. Vejam que não precisa ter havido lesão ao seu direito. A simples ameaça já permite que você entre com uma ação judicial. Direito de ação, inafastabilidade do Poder Judiciário ou universalidade de jurisdição. Beleza? É mais uma ideia importante aqui, tá? Para eu entrar com não exclui de apreciação do Poder Judiciário
Tribunal do Júri tem 4 elementos. Ele cuida de crimes dolosos contra a vida, tá? Crimes dolosos contra a vida. Tem que haver dolo contra a vida. Só crime doloso não vai para Tribunal do Júri. Só se for contra a vida não vai para Tribunal do Júri. Tem a plenitude da defesa, você usar meios lícitos para poder se defender. A soberania, o sigilo das votações, um jurado não sabe que o outro jurado votou, e a soberania dos vereditos. Soberania dos vereditos, tá? Quem aplica, quem diz se é culpado ou inocente é o júri, não é o juiz, certo? É o júri. Valeu? Avançamos. Princípio da legalidade penal. Não há crime, ou tipicidade penal também. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Para que um fato seja considerado criminoso, primeiro tem que vir uma lei. Tudo bem? A pessoa não pode ser processada por analogia. Ah, esse crime é parecido com aquele. Não. Tem que encaixar. Tá? Talvez você tenha aprendido lá com o professor de penal, tem que haver a subsunção do fato à norma. Né? Juridiquês do caramba, né? Mas tem que encaixar a situação a uma lei anterior. Tudo bem? Tá? Quer dizer, primeiro vem a lei, para depois... Quer dizer, você praticou um ato hoje. Não pode mês que vem vir uma lei e tentar te pegar. Porque você praticou o ato antes da lei. Tudo bem? Tá? Avançamos? A lei não retroagirá salvo em benefício do réu. A lei é feita para atingir o futuro. A lei não é para voltar. Ela pode voltar se for em benefício do
insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia. Tudo bem? Valeu? Muito bom. Tá? Vamos. Tá. Princípio da pessoalidade da pena. A pena é pessoal, mas a reparação do dano e o perdimento de bens podem ser extensíveis aos sucessores até o montante do patrimônio transferido. Tá? Pessoalidade da pena. A pena é pessoal, mas a reparação do dano e o perdimento de bens vai ser estendido aos sucessores até o montante do patrimônio transferido. Valeu ou não? Avançamos? Tudo bem? Cuidado, esse é o da pessoalidade. O próximo é o da individualização da pena, que apresenta quais penas que nós temos aqui. Tá? Entre outras. Esse rol não é taxativo, esse rol é exemplificativo. Tá? Então, privação e restrição de liberdade, multa, perda de bens, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Tá? Beleza? Essas são as penas que nós temos. Beleza? Lembra? Lembra da aula? Ó, vou colocar de novo aqui. Ó, para lembrar, é o PM pede para sair. Privação e restrição de liberdade, multa, perda de bens, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Então guarda o PM pede para Então, vamos lá. Pena de morte. Salvo o caso de guerra declarada. Tá? Pena de morte, salvo o caso de guerra declarada. Beleza? Caráter perpétuo. Não é só prisão perpétua. Toda pena que tenha caráter perpétuo é proibida. Trabalhos forçados. Tá? Banimento e penas cruéis. Banimento é você expulsar o nacional. É a expulsão do nacional, tá? Isso é banimento. Extradição, 551. Regra que a extradição é para estrangeiros. Brasileiro nato não é extraditado. Tá? Tá uma anotação ali, porque só pode extraditar o naturalizado. Em duas situações: crime comum antes da naturalização, crime comum antes da naturalização e tráfico ilícito de entorpecentes. Tá? Crime comum antes da naturalização e tráfico ilícito de entorpecentes. Crime comum antes, tráfico ilícito de entorpecentes. Tráfico ilícito tanto faz, antes ou depois, mas o crime comum é só antes dele se naturalizar. Presta atenção nisso. Não extradita por crime político ou de opinião, 552. Tá?
Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Você não pode ser privado da liberdade ou dos bens sem o devido processo legal. Não pode ser privado da liberdade ou dos bens sem o devido processo legal. Tá? E tem que ser assegurado o contraditório e ampla defesa, tanto em processo judicial quanto administrativo. Toma cuidado aqui com o processo administrativo. Tá? O cara vai dizer que só processo judicial tem contraditório e ampla defesa. Não, processo administrativo também. Processo administrativo também. Não é admitido prova ilícita. Prova ilícita inadmissível. Tá? Ou ele vai dizer que é admissível prova ilícita, o que é falso, ou ele vai dizer que é lícito, inadmissível a prova lícita. Errado também, tá? Prova ilícita e inadmissível. Valeu? Avançamos? Presunção de inocência. Você só é considerado culpado quando transitar em julgado uma sentença penal condenatória. Enquanto não transitar em julgado, você não é considerado culpado. Tá? Só quando transitar em julgado uma sentença penal condenatória. Valeu? Tá. 62. Prisão de qualquer pessoa e o local serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tá? Então, primeiro, é imediatamente. Já caiu em prova que tem que ser em 24 horas? Não. O juiz tem que ser imediatamente informado. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. A família do preso ou a pessoa por ele indicada. Tá? Família do preso ou a pessoa por ele indicada. Beleza? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Isso aqui é o princípio da não autoincriminação. Eu não sou obrigado a fazer prova contra mim. Certo? E o preso tem o direito de identificar os responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório, para evitar de haver algum abuso, tanto na prisão quanto no interrogatório. Valeu? Avançamos? Muito bem. Prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, por isso que o juiz tem que ser imediatamente informado. Porque se houver algum abuso, ele tem como soltar o preso. Por isso que o texto fala autoridade judiciária. Às vezes na prova ele fala autoridade administrativa, autoridade policial, autoridade judiciária. Valeu? E aí o texto diz que ninguém vai ser levado à prisão ou nela mantido quando for admitido liberdade provisória com ou sem fiança. Por que não é liberdade provisória só com fiança? Por causa do princípio da isonomia. Porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar. Valeu ou não? Beleza? Tá. Prisão civil por dívida. A pessoa não vai ser presa por uma dívida. Ela vai presa se cometer crime, certo? Mas o texto aponta duas exceções: depositário infiel e alimentos, tá? No caso de alimentos, marca 3 palavrinhas que tem aí, ó. O inadimplemento voluntário e inexcusável. Eles trocam o inadimplemento e colocam adimplemento. Eles tiram voluntário e colocam involuntário, e tiram inexcusável e colocam excusável. Tá? Inadimplemento voluntário e inexcusável. Inadimplemento voluntário e inexcusável. Tudo bem? Outra questão. Por conta da jurisprudência do Supremo, não há mais a prisão do depositário infiel. Súmula vinculante 25. Então, existe prisão civil por dívida? Sim. No caso de alimentos. Não esquece disso. Mas o depositário infiel, de acordo com a jurisprudência do Supremo, não. A não ser que venha assim, gente. Todas as outras opções absurdas. E ele fala de acordo com a Constituição. De acordo com a Constituição, o depositário infiel pode ser preso.
tá? Mas normalmente não tem vindo mais perguntas nesse estilo. Tudo bem? Pode ser que ainda coloque ali, excepcionalmente, tá? Mas como regra, súmula vinculante 25, depositário infiel não é preso. Valeu? Sim? Tá, vamos começar remédios constitucionais. Muito bem. Habeas corpus. Habeas corpus é para liberdade de locomoção. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Tá? Habeas corpus é sempre gratuito. Tá? Não, você não paga custas. É o único remédio que você não precisa de advogado. Tá? Você mesmo pode propor o habeas corpus. E ele é informal. Tá? Eu tenho o habeas corpus preventivo e chamado de salvo-conduto, e repressivo ou chamado de liberatório. Preventivo, a pessoa ainda não foi presa. O repressivo, ela foi presa e é para soltar. Tá? Sujeito ativo do habeas corpus é quem pode propor o habeas corpus. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Brasileiro ou estrangeiro, maior ou menor, pessoa física ou jurídica. Paciente é quem está sofrendo a violência ou coação na liberdade de locomoção. Esse sempre pessoa física. Esse sempre pessoa física. Sujeito passivo, tá? É quem praticou a violência ou coação na liberdade de locomoção. Normalmente é a autoridade, mas pode ser um particular. Tudo bem? Desde que ele não esteja exercendo uma função pública. Tudo bem? Sujeito ativo, passivo e paciente. Avançamos? Muito bem. Mandato de segurança é para direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Você passa no concurso, não te chamam e quem veio depois de você é chamado. Ferir um direito líquido e certo. Você participa de uma licitação, oferece um preço menor e eles consideram um preço maior do que o seu. Tudo bem? Tá? Mandato de segurança, ele é subsidiário. Então, se eu tiver uma outra ação cabível, não cabe mandato de segurança. Então, o texto fala não amparável por habeas corpus ou habeas data. Já caiu em prova, se eu puder entrar com ação popular, eu não vou poder entrar com mandato de segurança. Tudo bem? Prazo do mandato de segurança, 120 dias do conhecimento do fato. Tá? E aí vê quem é a autoridade aí que pode propor o mandato de segurança. Tá? Pode ser um particular que esteja exercendo uma função pública. Valeu? Tá. Mandato de segurança coletivo. Mesma ideia. Direito líquido e certo. A diferença no mandato de segurança coletivo, lembra? É o sujeito ativo. É quem pode propor o mandato de segurança coletivo. Pode propor, tá? Partido político com representação no Congresso, organização sindical, entidade de classe ou associação, em funcionamento há pelo menos um ano, no interesse dos seus filiados. Tá? No caso da associação, ela tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza? Entidade de classe ou organização sindical e entidade de classe, não. E o partido político tem que ter representação no Congresso. Não é qualquer partido político. É um que tenha representação no Congresso. Valeu? Mandado de injunção. Falta de norma regulamentadora que torne inviável um direito constitucional ou relativo à nacionalidade, soberania ou cidadania. Eu tenho um direito que a Constituição me assegura, mas falta a norma regulamentadora. Tá? Vamos
Então, assim, a Constituição assegura um direito, mas às vezes esse direito precisa ser regulamentado, precisa de um ato normativo, regulamentado. Normalmente uma lei, tá? Normalmente uma lei. Exemplo típico aqui. Direito de greve do servidor público. O servidor público vai ter direito de greve na forma de lei específica. Mas passados mais de 30 anos, não veio esta lei. Não veio esta lei. Então, para ele não ficar sem o direito que a Constituição lhe assegura, é assegurado um mandato de segurança, um mandato de injunção, não segurança, assegurou esse direito para ele. Assegurou esse direito para ele. Tudo bem? Tá? Então, eu tenho um direito, mas falta a norma regulamentadora. Eu tenho um direito, mas falta a norma regulamentadora. Mandado de junção é para essa situação. Valeu? Tudo bem? Sim? Tá? Então vamos lá. Habeas data, quinto 72. É para a liberdade de informação e, eventualmente, retificar a informação. Então, o objetivo principal é obter a informação. Tudo bem? E se ela estiver incorreta, retificar a informação. Bem importante você guardar que habeas data é personalíssimo. Você só entra com habeas data para pegar informações pessoais. Tá? Só entra com habeas data para pegar informações pessoais. Valeu? Sim? E ele é gratuito. Ele é gratuito. Você não paga custas para entrar com habeas data. Habeas corpus e habeas data sempre gratuito. Habeas corpus e habeas data sempre gratuito. Valeu? O último remédio constitucional, a ação popular. A ação popular serve para anular um ato lesivo. Ato lesivo. Então vamos relembrar. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Mandato de segurança, direito líquido e certo. Não amparável por habeas corpus ou habeas data. Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora que torne inviável um direito constitucional relativo à nacionalidade, cidadania e soberania. Habeas data para obter informação e para retificar a informação. E ação popular, anular ato lesivo. Tá? Você precisa ter isso muito claro. Você tem de 2 a 3 minutos para responder uma questão. Então não pode ficar perdendo tempo trocando ou correndo risco ainda de perder. Trocando isso. Valeu? Tá. Ação popular serve para anular um ato lesivo ao patrimônio público, histórico e cultural, meio ambiente ou moralidade administrativa. Tá? Patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente ou moralidade administrativa. Certo? Tá aqui, ó. Tá ali. Tá? Tá tudo ali. Beleza? Só muito importante. Ação popular só pode ser proposto pelo cidadão. Ação popular só pode ser proposta pelo cidadão. Tudo bem? Tá? Ó. Vamos trocar. Tá? Ação popular só pode ser proposta pelo cidadão.
Ação popular só pode ser proposta pelo cidadão. Vamos lembrar disso? Tá? Quem é o cidadão? É o titular ativo dos direitos políticos. É o titular ativo dos direitos políticos. Só o cidadão. Tá? E, em regra, a ação popular é gratuita, salvo se comprovada a má-fé. Tá em azul ali, ó. Tá em azul ali. É gratuita, salvo comprovada a má-fé. É sempre gratuita? Não, ela é gratuita, mas se estiver de má-fé, vai arcar com o ônus da sucumbência. Também é importante você guardar os parágrafos, tá? Parágrafo 1º diz que direitos e garantias têm aplicação imediata. Direitos e garantias têm aplicação imediata. Parágrafo 2º, que os direitos e garantias não excluem outros decorrentes da Constituição ou de tratado internacional que o Brasil faça parte, ou seja, eu posso ter um direito e uma garantia individual fora do texto constitucional, tá? E o parágrafo 3º é bem importante, tá? Parágrafo 3º do artigo 5º, bem importante. Eu vou tentar escrever aqui, ó. Eu tenho um tratado internacional. Tratado internacional. Se esse tratado internacional tiver esses 3 requisitos: esse tratado internacional é sobre direitos humanos. Direitos humanos. Esse é o primeiro requisito. For aprovado por 3/5. 3/5 é 60% da galera. Em 2 turnos. Tá? Uma lei é votada em 1 turno. Aqui ele exige 2 turnos. Se tiver esses 3 requisitos, esse tratado internacional vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Então, todo tratado internacional é equivalente a uma emenda constitucional? Não. Tem que ser sobre direitos humanos por 3/5 em 2 turnos. Tá? Beleza? Tratado internacional, direitos humanos, 3/5 em 2 turnos. Se tiver os 3 requisitos, aí vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Esse cai bastante. Valeu? Demos uma revisão boa, mais de 45 minutos aqui, tá certo? Mas importante, nós vimos em muitas aulas isso. Valeu? Ótimos estudos para você e beija muito.